Quando se lê as histórias bíblicas de Enoque e as histórias contadas no livro pseudoepígrafo que leva o seu nome, o Enoque bíblico corresponde em grau notável à figura de Etana, rei de Quixe na tradição suméria. Parece razoável supor que eles pertencem à mesma tradição original, transmitida nas histórias sobre Enoque, e às tradições sobre Etana respectivamente. Suas histórias não são de fato as únicas que mostram uma estreita concordância entre as histórias da tradição suméria e as histórias da tradição bíblica. Mas, estudantes de história antiga observaram que existem muitas correspondências distintas entre as antigas tradições sumérias e bíblicas. Foi sugerido que o material mesopotâmico encontrado no livro bíblico do Gênesis pertence a uma tradição comum que pode ser rastreada até a Suméria. De acordo com a Bíblia, o principal patriarca dos hebreus, Abraão, viveu na Suméria na cidade de Ur, antes de migrar para Harã, e de lá para Canaã. Na Bíblia, a terra da Suméria é chamada de Sinar, e algumas histórias bíblicas estão localizadas e se desenrolam por lá. Um dos personagens fascinantes da tradição bíblica é Enoque, que conforme diz as escrituras sagradas da Bíblia, Enoque caminhou com Deus, e não era mais, porque Deus o levou. O que é interessante sobre Enoque é que a tradição sobre ele é muito antiga, remontando à antiga Suméria, onde se encontra uma figura correspondente no personagem de Etana. Etana foi lembrado na tradição suméria como o primeiro rei a governar na Suméria, na cidade de Quixe. Na conhecida lista de reis sumérios, Etana é retratada como pertencente à casa de Quixe, que foi uma dinastia semítica que governou ao norte da Suméria sobre a cidade de Quixe. Uma história fascinante é contada sobre Etana, como ele deu um passeio nas costas de uma águia até a morada do Deus Supremo. Hoje vamos falar desta surpreendente similaridade que há entre a história do Enoque bíblico no mito de Etana. Meu nome é Fábio Luciano, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Incrível História. De acordo com este mito, uma serpente e uma águia viviam respectivamente na parte inferior e na parte superior de uma grande árvore. A paz entre eles foi garantida por um juramento que fizeram ao deus do sol, chamado de Samas, que é o equivalente ao nome acadiano do deus do sol sumério, chamado de Utu. Um dia, enquanto a cobra estava fora, o mito diz que a águia devorou seus pequeninos, e então a cobra pediu vingança, e Samas o ajudou a pegar a águia. A cobra fez isso escondendo-se na carcaça de um touro selvagem, esperando que a águia viesse se alimentar do animal morto, e depois que a cobra conseguiu pegar a águia, ela quebrou seu calcanhar, arrancou suas penas, e a lançou em um buraco fundo, na parte inferior da árvore. Nesse ínterim, Etana, o rei de Quixe, estava implorando a Samas que lhe desse uma planta chamada de planta de nascimento, por meio da qual ele poderia manter sua linhagem familiar intacta, e salvá-la da extinção. Samas contou a ele da águia, que poderia ajudá-lo a encontrar a planta. Etana libertou a águia de sua escravidão, e então o pássaro a carregou nas costas para o céu, para encontrar o Deus Supremo. Na primeira tentativa, Etana se assustou, mas eles fizeram outra tentativa. Esta história explica de onde vem o nome de Etana, pois significa literalmente, aquele que subiu ao céu. Os retratos dessa história remontam à época do Império Acadiano, durante a segunda metade do terceiro milênio antes de Cristo, uma época em que essas histórias semíticas se tornaram parte do tecido da sociedade. O que é notável nesta história é o uso do antigo motivo da árvore cósmica, com a águia aninhando-se em seu topo, e a serpente residindo entre suas raízes. No antigo contexto sumério, a imagem da serpente e da águia lutando entre si pode referir-se às duas cidades, Quixe e Eridu, a primeira localizada no norte e a segunda no sul da terra da Suméria. Na verdade, eles estavam intimamente ligados aos símbolos da águia e da serpente, respectivamente. A associação entre Quixe e a águia segue imediatamente do mito de Etana, onde este rei de Quixe é retratado como tendo uma relação especial com a águia. A associação entre Eridu e a serpente segue das enormes figuras de argila, bem como representações de serpentes encontradas no templo de Eridu. As tradições sumérias dizem que os primeiros governantes de Quixe eram grandes reis guerreiros, e os primeiros governantes de Eridu eram governantes sacerdotes da fertilidade. Embora os últimos fossem chamados de rei na lista de reis sumérios, eles eram na verdade governantes sacerdotais. Desde o início dos tempos em Eridu, esteve intimamente ligado aos ritos de fertilidade, e esses governantes tiveram um papel de liderança neles. Os quixitas eram de origem semita, enquanto os que viviam no sul eram conhecidos como sumérios. Portanto,
É bem possível que o conflito entre a águia e a serpente no mito de Etana faça referência a algum tipo de tensão existente entre esses dois primeiros grupos populacionais que viviam na Mesopotâmia. Além disso, é possível que os dois símbolos reflitam as diferentes práticas de culto destes dois grupos, cada um adorando um deus diferente, a saber, o deus chamado de An e o deus chamado de Enki. Etana estava intimamente ligado ao deus An, como por exemplo, o nome de Etana pode ser traduzido como aquele que subiu até An, em consonância com a águia que o leva para a morada do Deus Supremo no mito de Etana. Além disso, Etana também recebeu sua realeza, como o primeiro rei de Kish, e o primeiro rei entre os homens de An, o rei dos deuses em cujo trono o cetro governante era mantido. A estreita associação do rei semítico, Etana, com o deus An, sugere que An pode originalmente não ter sido um deus sumério, como é conhecido desde tempos posteriores, mas sim um deus semita. Foi sugerido que An era simplesmente a versão suméria do deus El, o antigo deus dos semitas, e do rei semita Etana. O nome An não significa apenas o altamente elevado, mas a palavra An também significa céu, acima, elevado e superior, e também pode significar o adjetivo Deus, como era usado como símbolo geral da divindade, exatamente como se encontra com o nome El. Na verdade, An era o pai dos deuses, um epíteto também dado ao deus El. Por outro lado, o deus dos sumérios era Enki, que era adorado como deus em Eridu desde os primeiros tempos. O nome Enki significa Senhor da Terra, possivelmente referindo-se à Suméria, a terra dos sumérios. Em contraste com An, Enki foi retratado como uma serpente, como se lê no seguinte texto. Enki, que é elevado em todas as terras, o grande dragão serpente, que está em Eridu. Curiosamente, um encantamento sumério da cidade de Ebla ainda existe, no qual o deus Enki foi associado com o fundo, e o deus An foi associado com o topo da árvore cósmica, que no texto é identificada como uma árvore chamada Tamarisk. Neste caso, as raízes da árvore cósmica foram associadas a Enki e sua esposa Minki, enquanto os ramos foram associados ao deus chamado de An. Olhando mais de perto o mito de Etana, logo se torna aparente que ele mostra certas semelhanças com aspectos da história do Jardim do Éden do livro do Gênesis, especialmente quando se trata do tema do conflito entre a águia e a serpente em a árvore cósmica no mito de Etana. Pois o Supremo Deus Criador é retratado na Bíblia como o oponente da serpente. Na história bíblica do Jardim do Éden, a serpente é associada a uma árvore excepcional que cresce no meio do jardim, aparentemente uma árvore cósmica típica, semelhante à árvore da história de Etana. A serpente aparece na árvore e tenta Eva provar e consumir de seu fruto, que foi proibido por Deus. Ela sucumbe, come do fruto e também dá a Adão um pouco para comer, que após tal ato de desobediência, Deus os expulsa do jardim divino. Nesta história, a serpente está em oposição direta a Deus, junto com os seus querubins que são seres alados, ou seres águias servindo ao Deus Supremo. Isso corresponde diretamente à tradição suméria de que a serpente e a águia eram inimigas juradas. Embora a águia não seja mencionada com tantas palavras na história do Jardim do Éden como é tipicamente encontrada nas descrições da árvore cósmica no mito de Etana, mas ela aparece, embora em outra forma. É representado pelos querubins que guardavam o jardim, criaturas também retratadas como grandes águias em Salmos capítulo 18 versículos 9 a 11. Ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas um manto no qual se ocultou, das nuvens escuras, carregadas de água, o abrigo que o envolvia. Os estudiosos propuseram que o personagem principal da história do Jardim do Éden, Adão, corresponde ao sumério Adapa, o primeiro sábio sumério, lembrado em 2 ramos da civilização do Oriente Próximo. Esta visão é baseada em seus nomes correspondentes, que podem ser interpretados como significando homem, seus lugares particulares na história como os primeiros humanos conhecidos, sua representação como modelo de homem, sua relação com o deus El, bem como histórias semelhantes contadas sobre eles. Enki, que até mesmo foi retratado como uma serpente, como visto anteriormente, também enganou Adapa sobre o alimento da vida. Adapa recusou quando foi oferecido a ele, pois Enki o deixou com a impressão de que era o alimento da morte. Do mesmo jeito, quando a árvore do Jardim do Éden é considerada árvore cósmica, seu fruto, com o qual Eva foi tentada, pode ter referência a um motivo xamanístico. Na tradição xamanística,
A serpente na base da árvore cósmica se refere ao espírito da árvore, encontrada como uma mulher nua aparecendo das raízes ou do tronco da árvore em resposta às orações de seus devotos. Ela às vezes era retratada como tendo a parte inferior do corpo de uma serpente. Esta senhora suja apenas visível até a cintura, com seios nus e seios volumosos, as partes inferiores entrelaçadas nas raízes da árvore, oferecendo seu leite a quem se aproxima. Nos círculos xamanísticos, isso pode se referir aos cogumelos que alteram a consciência que crescem sob as bétulas, e são usados pelos xamãs desde os primeiros tempos até hoje. Claramente, esta imagem mostra analogias próximas com a serpente aparecendo na árvore na história do Jardim do Éden, tentando Eva comer do fruto proibido. De acordo com essa interpretação, pode-se ler que comer o fruto teria aberto seus olhos, permitindo-lhes obter conhecimento oculto ou secreto, e se tornarem como deuses. Isso significaria que o fruto proibido, geralmente considerado uma maçã, olhando por esta perspectiva se refere aos cogumelos que crescem sob as bétulas nas montanhas de Zagros ao norte. Que curiosamente, os detalhes geográficos dados no livro do Gênesis aparentemente também colocam este jardim nas montanhas do norte do atual Irã. E isso pode refletir uma tradição antiga de uma montanha sagrada nessas partes. Como as histórias de Adapa e Etana contêm o motivo do sábio visitando a morada do Deus Supremo, é fácil explicar por que o motivo do conflito entre a águia e a serpente, que pertence ao mito de Etana, foram usadas na história de Adão e Eva. O autor bíblico simplesmente e com razão associava o fruto, o alimento da vida na história de Adapa à árvore cósmica, a mesma árvore que aparece na história de Etana. No mito de Etana, o personagem principal, Etana, aquele que foi para o céu, também mostra uma grande semelhança com o Enoque bíblico, e há uma probabilidade de ser identificado com ele. Este Enoque não deve ser confundido com o filho de Caim ao qual tinha este mesmo nome. Enoque era um descendente de Adão da 7ª geração, sobre quem a história bíblica do Jardim do Éden é contada. Ele era bisavô do Noé do Grande Dilúvio. Se diz que Enoque foi levado por Deus para o céu ainda fisicamente vivo, sem morrer primeiro. Surpreendentemente, em algumas versões da lista de reis sumérios, Etana é de fato mostrado como o 7º governante de Quixe, de acordo com Enoque, tendo sido da 7ª geração de Adão. Além disso, na lista de reis sumérios, há o 3ª, que data antes da conhecida lista de reis sumérios. Os primeiros governantes de Quixe aparecem no topo da lista de todos os governantes da Suméria, dos quais aqueles que vieram antes de Etana foram simplesmente seus primeiros antepassados. Mas existem outras opiniões acadêmicas sobre a pessoa da história antiga com quem Enoque deveria ser identificado. Em um texto muito recente de Seleucida Uruk, é dito que o personagem chamado Tobzu, um sábio do 7º governante antediluviano, na conhecida lista de reis sumérios, em Meduranqui, ascendeu ao céu vivo. Isso deu origem à visão de que a figura do Enoque bíblico se originou com o personagem Tobzu, ou em Meduranqui. Nesse caso, o motivo da ascensão ao céu provavelmente foi emprestado da história de Adapa. Dados os muitos acordos entre Enoque e Etana, no entanto, parece que Etana deve ser aquele a ser identificado com o Enoque bíblico. Além disso, as histórias de Adão e Enoque concordam com as de Adapa e Etana, duas das histórias mais antigas da tradição suméria, a tal ponto que explicaria por que foram colocadas bem no início da tradição, lembrada também no livro do Gênesis. Me diga tudo o que você acha sobre estas referências nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum de nossos vídeos. Estamos deixando uma playlist ao lado esquerdo com outros vídeos incríveis para vocês. A todos um grande abraço, e até os próximos vídeos.